Olá! Hoje a minha dica será para novos convertidos, para aquelas pessoas que estão começando a ler a Bíblia, estão se interessando, mas ainda não sabem encontrar certos personagens na Bíblia, onde está a história de certos personagens. É bom lembrar que muitos personagens bíblicos não têm o próprio nome na Bíblia, mas a história deles está num livro com outro nome. Por exemplo, você quer saber sobre a história de Daniel, tem um livro de Daniel. Mas você quer saber sobre Sansão, não tem um livro escrito Sansão, mas o livro de Sansão está num outro livro, por exemplo, que é o livro de Juízes. E assim por diante. Então, em poucos minutos, você vai ter uma noção muito legal da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, dando uma panorâmica de livro por livro e te dizendo o que você vai encontrar neles. Eu não vou explicar sobre as coisas, apenas algumas sobre o que está em cada livro, mas eu vou dizer o que está em cada livro para você poder encontrar. E quando você ouvir uma mensagem, uma pregação, que são diversificadas, sorteadas, você tem uma noção de que época que está sendo falado, se está no Antigo Testamento, antes de Cristo, ou no Novo, depois de Cristo, e assim por diante. Você tem uma noção também da história de Israel, das profecias da época de Jesus e depois de Cristo, a história da igreja. Começando por Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O que você encontra no livro de Gênesis? Anote aí no papelzinho que é legal. No livro de Gênesis você encontra a criação do mundo, a Torre de Babel, onde foram divididas as línguas e consequentemente os povos, a história de Noé, que construiu a arca, consequentemente depois disso o dilúvio. A família de Noé foi um recomeço. Dali começou uma outra geração e dessa geração veio Abraão. Quem foi Abraão? Um personagem muito importante, não tem o nome dele na Bíblia, num livro da Bíblia, mas tem a história dele em Gênesis. Abraão foi escolhido por Deus para começar uma nação, um povo escolhido, um povo santo, um povo de Deus, que foi o povo israelita, ou os judeus. Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos, que aumentando foram 12 famílias e 12 tribos. Porém, antes disso, o filho mais novo de Jacó, chamado José, ainda no livro de Gênesis, ele foi vendido como escravo para o Egito. Mas Deus prosperou, tinha um plano nisso, o abençoou muito e ele acabou sendo um ministro no Egito. Conclusão: na época da fome que houve ali naquela época, José, que era muito amigo do faraó, o rei do Egito, trouxe a família, pôde socorrer a família, trazendo, recebendo eles no Egito. Então a família de José, o povo de Deus que se iniciou em Abraão, foi para o Egito, porém foi bem recebido lá. Mas com o tempo morreu José e morreu o faraó amigo de José, vindo no lugar um outro faraó que acabou escravizando esse povo. Conclusão: o livro de Gênesis termina assim, com o povo de Deus, que ainda era princípio, mas já era um grande povo ali, escravo no Egito. O livro de Gênesis termina assim: o povo de Deus estava escravizado no Egito. Segundo o livro da Bíblia, Êxodo. O que mostra o livro de Êxodo? Moisés é levantado por Deus para tirar aquele povo da escravidão do Egito e voltar para a terra que era deles, a terra de Canaã. Muito bem, ali você encontra a saída do povo de Deus, livro de Êxodo, a saída do povo de Deus do Egito de volta para a terra que era deles, e encontra então a história da Páscoa, porque a Páscoa é isso, começou aí, a saída do povo do Egito. E eles estavam no deserto ainda no livro de Êxodo, onde também tem os 10 mandamentos. Deus dá os 10 mandamentos para Moisés ainda no livro de Êxodo. Em seguida, os livros Levítico, Números e Deuteronômio mostram a história daquele povo no deserto, em caminho de Canaã, guerreando com povos inimigos. E também ali você vai encontrar outras leis, muitas leis que Deus deu através de Moisés. Leis essas que são usadas até hoje nas nossas leis no mundo inteiro. Tudo bem, agora o próximo livro é Josué. Quem foi Josué? Josué, o sexto livro da Bíblia, foi o sucessor de Moisés. Moisés morreu antes de chegar na terra prometida. Ele chegou até a ver a terra prometida, mas ele morreu antes. Então Josué terminou a missão de Moisés, foi o sucessor dele, levando o povo até a terra prometida de Canaã, que é onde foi construída a nação de Israel, ou os judeus. Só que Josué teve que guerrear também, né? Não foi só levar o povo para lá, porque lá havia inimigos que haviam tomado posse da terra deles, eles tiveram que guerrear para retomar ou para reconquistar a terra que era deles mesmo.
Depois de Josué, vem o livro de Juízes, que eram aquelas pessoas que guiavam o povo, julgavam as causas, como se fosse lá um prefeito, um juiz, um líder. Entre eles está Sansão. Então o livro de, ou melhor dizendo, a história de Sansão está no livro de Juízes. Em seguida, Ruth é uma história particular muito interessante. Também esqueci de falar, é bom você anotar essas coisas aí, né? É bom você anotar num caderno. Assim, o livro tal fala sobre assunto tal. É uma boa dica para você achar os assuntos rapidamente. Depois de Ruth vem Samuel. Samuel foi um profeta e ele conta a história de Saul no primeiro livro. Tem dois livros de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. Samuel conta a história de Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o segundo rei de Israel. Em seguida temos o livro de Reis. Então vamos lá, a história de Davi e de Saul está em Samuel. Livro de Reis conta a história dos seguintes reis depois de Davi e mostra como foi o reinado de cada um e as más ações de cada um, as consequências dessas más ações que o povo acabava pagando por isso, e também as guerras que havia entre os povos ali estão no livro de Reis e no livro de Crônicas. Depois temos o livro de Esdras e Neemias. Neemias já foi usado para restituir, ou melhor dizendo, para reconstruir os muros de Jerusalém depois de uma guerra. O livro de Esther é uma história particular de uma mulher que foi usada para livrar o povo de Israel da morte diante de um inimigo, porque ela casou com um rei inimigo. Ela era escrava ali, mas acabou sendo abençoada de casar com esse rei, e por influência dela, Deus salvou o povo de morrer na mão do inimigo através de Esther. Depois temos o livro de Jó. Jó é uma história particular de um homem que prosperou demais, ele foi muito rico, mas Deus provou a sua fé, ele perdeu tudo que tinha, mas não perdeu a fé em Deus, e Deus devolveu tudo para ele. Depois de Jó temos o livro de Salmos. O que seria o livro de Salmos? Salmos, se você ler, parecem poesias, mas eram cânticos. Aquelas são poesias também, mas eram cantadas. Era o louvor que eles entoavam a Deus ali. A maior parte dos salmos foi escrito por Davi. Depois de Salmos temos Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, o segundo rei de Israel, a quem Deus deu muita sabedoria, e ele escreveu ali vários provérbios, 31 capítulos de provérbios, são muitos provérbios. Os provérbios não são histórias, mas são vários conselhos, várias dicas. Em cada capítulo você adquire muito ensinamento, muita sabedoria, e cada provérbio pode ser útil para enriquecer no conhecimento e nos dar mais sabedoria. Por falar em sabedoria, depois de Provérbios vem o livro de Eclesiastes, que também foi um pregador muito sábio, que fala sobre sabedoria e também sobre vaidade. Ensina muitas coisas a respeito da vida e como temer a Deus na simplicidade, na fé, e fala bem contra a vaidade e a respeito da sabedoria. Depois de Eclesiastes temos o livro de Cantares. Cantares são cânticos de Salomão, aquele filho de Davi, segundo rei de Israel, que também escreveu Provérbios. São músicas românticas. Cantares são músicas românticas direcionadas do esposo para a esposa e vice-versa. Depois de Cantares vem os profetas. O que são profetas? Profetas são aqueles homens a quem Deus revelava o que ia acontecer no futuro. Começando por Isaías, depois vem Jeremias, etc. Ezequiel, Daniel, são profetas até Malaquias. Então de Isaías até Malaquias você tem profetas que falaram das coisas que iam acontecer, tanto para o povo de Jerusalém ali, de Israel, ali num templo que já se cumpriu essas profecias, e também a maioria deles falou ou falaram sobre Jesus. Os profetas, então, de Isaías em diante, profetizaram a vinda de um Messias, só que o nome de Jesus não aparece no Antigo Testamento, porque ali referiam-se de outras formas, principalmente como Messias. Então, quando você lê sobre Messias no Antigo Testamento, se refere a Jesus, que viria no Novo Testamento como ele veio. Conclusão: em Malaquias termina o Antigo Testamento
com os profetas. De Malaquias para Mateus, onde começa o Novo Testamento, houve um intervalo de mais de 400 anos. Foi quando os romanos vieram ali e tomaram conta do lugar. Tanto que você vê que quando termina Malaquias não existe o povo romano ali na história, e em Mateus eles já estão sob o domínio dos romanos. Muito bem, agora começando o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João confirmam a mesma história. Eles contam a vida de Jesus, a história de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Também contam a sua morte e o motivo dessa morte e a ressurreição. E no final desses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos Jesus prometer que ele voltaria através do Espírito Santo, que aconteceu no livro seguinte de Atos. E também Jesus manda com que eles, os discípulos, continuassem a sua obra fazendo as coisas que ele fazia. O livro de Atos significa o quê? Atos dos apóstolos, as atitudes dos apóstolos, que começaram a primeira igreja. No livro de Atos você vai encontrar Pedro se destacando, pregando muito o evangelho e ganhando muitas almas para Deus, e ali começou a primeira igreja. No livro de Atos, através dos discípulos, com destaque para Pedro. No livro de Atos também você vai ver Paulo entrando na história. Então a história de Paulo, não tem um livro escrito Paulo na Bíblia, mas a história de Paulo começa no livro de Atos. Paulo se converteu, ele que era judeu, era contra a igreja, se converteu e passou a defender a igreja e foi usado muito por Deus para escrever muito, para ensinar muito. Inclusive daí em diante, veja o que acontece. Depois de Atos, começam as cartas a uns povos, que foi tudo escrito por Paulo, ou a maioria pelo menos. Então Paulo escreveu o quê? Cartas como aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Esses que eu mencionei são povos da época onde Paulo foi pregar o evangelho e abrir igrejas. E essas cartas de Paulo a essas pessoas, esses povos, aliás, vão ali de Romanos até Tessalonicenses. Depois de Tessalonicenses começa o livro, as cartas de Paulo a amigos, cartas individuais a pessoas. Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus é um povo que eu vou falar já, e Tiago. Então quem foi Timóteo, Tito, Filemon e Tiago? São pessoas a quem Paulo escreveu cartas. Timóteo era um novo convertido. Também Tito. Filemon, um amigo. E Tiago, um discípulo já mais antigo da época de Jesus. Então Paulo escreveu essas cartas, de Romanos até Tiago. Eu pulei o livro de Hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são os judeus. Apenas um modo de dizer diferente. Quando se fala de hebreus, se fala de Israel ou dos judeus. É a mesma coisa. Ou seja, o povo de Deus. Os hebreus tiveram dificuldade de crer em Cristo. A maioria não creu em Cristo, tanto que mataram ele. E até hoje, inclusive, os judeus também continuam, em sua maioria, tendo essa dificuldade de crer em Cristo. E Paulo tenta ali, escrevendo aos hebreus, convencê-los que Jesus é o Messias que os profetas haviam mencionado e profetizado. Porém, a maioria não crê. Por isso eles vão pregar para outros lugares, até porque foram perseguidos. E tiveram que ir para outros lugares e acabaram cumprindo o que Jesus disse para pregar o evangelho a toda a criatura. Porém, muitos dos hebreus, ou seja, dos judeus, é claro, se converteram também. Então a carta de Paulo fica destinada aos hebreus, ou seja, àquele povo de Deus, ou seja, os judeus, que começou lá em Abraão. Muito bem, e para finalizar agora temos as cartas de Pedro, João e Judas. Epístolas de Pedro, João e Judas. Eles mostram ali ensinamentos fundamentais para a igreja, para todo o cristão. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, foi revelado por Cristo, por Jesus, através do Espírito Santo, já a João, um dos discípulos de Cristo, enquanto João estava numa ilha, preso, por causa do Evangelho, estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, e ali Deus revelou essas coisas para ele. Só que o Apocalipse eram revelações, a maioria futura. Algumas cartas no Apocalipse eram para as igrejas da época, 7 cartas às igrejas locais ou próximas ali. Algumas profecias que já se cumpriram e outras que estão para se cumprir ainda. Ou seja, o livro do Apocalipse, a sua maior parte refere-se a previsões ou profecias futuras, das quais nós estamos próximos delas. Muitas profecias do Apocalipse ainda vão se cumprir. É claro que se tudo se cumpriu até agora,
Não vai ser em Apocalipse que vai parar, tudo vai se cumprir também, inclusive a volta de Cristo e o juízo final, que é o assunto principal de Apocalipse, que é onde nós terminamos. E o Apocalipse termina assim, começa, aliás, assim: bem-aventurado aquele que ouve e lê as palavras desse livro, e termina assim: não acrescente e nem tire nada do que está escrito nesse livro. E o último versículo de Apocalipse eu quero deixar para vocês, que diz: a graça de Jesus seja com todos vós. Valeu a dica, boa leitura, Deus abençoe.